a voz, né? É o som produzido pelo instrumento, pelo nosso instrumento orgânico, né? Nosso instrumento musical orgânico, que seria aí, né? Seria todo o aparelho, né? O vocal, né? Que compõe. E você falou isso, Dani. Eu lembrei até de uma coisa que é engraçado. Quando meus filhos nasceram, eu tinha curiosidade de saber logo, né, qual seria o timbre deles, né, qual o timbre de voz. Eles começaram a falar, aí eu tive a curiosidade eu ficava pensando, nossa, e como será que vai ser, né? Agora eles já até falam, né? Mas é tudo enrolado, né? Como será que vai ser de fato esse timbre deles, né? É engraçado que é uma coisa que vem sendo construída. Mas desde cedo, apesar de eles serem muito novos, e ainda tem muito a ser transformado, né, a passar por transformações, né, até isso é coisa natural do corpo, né, mas é engraçado, né, hoje eles já cantam, já tem um timbre aí pré-estabelecido, né, a natureza mesmo da própria vida foi encaminhando e levando, a Laura, por exemplo, ela tem uma voz forte, e mais grave, né? E o Natan já tem uma voz mais leve, mais de tenor, né? Uma coisa mais, né? Legal. E assim, desde cedo, né? A gente pega e percebe isso, e a voz também é um instrumento, a voz sofre, né, algumas mudanças aí ao longo da nossa vida, né? Como desde criança, quando se aprende a falar, quando se aprende a cantar também, e depois vai mudando o lance do registro, né? Que é aí o lance da tessitura, que a tessitura nada mais é quando a gente descobre o limite, né, de onde se começa, né, do mais grave, até de onde se suporta tudo, né? E é interessante, né? É o nosso instrumento orgânico mesmo, né? Do mesmo jeito que se estuda, né, para expandir esses limites, descobrir, né, primeiro, e depois expandir esses limites em qualquer instrumento, né, se faz isso principalmente com a voz, né? O primeiro lugar que se faz isso. Ok, deixa eu acrescentar uma coisa que a gente sabe disso, né? E principalmente o Diego e a Aline, que eles estudaram, né? Fizeram faculdade em música e pela experiência que eles tiveram, pelos estudos que eles tiveram, eles podem confirmar também comigo o que eu vou citar agora. Dentro da tessitura, desculpa pessoal, dentro da tessitura também há uma diferença em relação à extensão, né? Extensão é uma coisa e tessitura é outra, né? Será que você concorda comigo nisso aí? Vocês aqui estão comigo? Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Não é isso, Kelson? Então, exatamente. Né? Porque nós já estamos abordando esse assunto mesmo, seria legal falar, né? Com certeza. A tessitura, né, assim, eu vejo como modo de identificar qual o limite. E o limite Sim. é a extensão. Sim. Tanto que a gente tem gente que tem uma extensão muito elástica. Exato. Né, que consegue ir de uma região de um barítono baixo até, de repente, até um tenor, né? Ou alguém uma voz feminina que consiga ir numa extensão bem grave, até mesmo invadindo ali a região de uma voz masculina, e tem também lá em cima, né, uma habilidade de cantar bem, né, os agudos, né? Então acho que isso seria o lance da extensão. A extensão acho que é o limite particular, e a tessitura, teoricamente, a gente classificaria, né? Que legal. Você citou uma coisa bem legal. A extensão vocal é uma coisa bem pessoal, é de cada um, né? É de cada pessoa, né? Exatamente. Não é? Cada pessoa tem a sua própria extensão. E outra coisa que você citou, que eu achei legal, super interessante, é que com o passar do tempo, conforme nós vamos mudando ou amadurecendo, de repente até envelhecendo,
toda essa extensão muda, né? Toda a nossa voz muda, né? Nós temos hoje, eu até falei com você já, que eu até acrescentaria para essa nossa conversa alguns vídeos que eu separei mostrando todo esse lado da tessitura, da extensão vocal, de pessoas que têm facilidade de ultrapassar extensões, né? Tanto para o grave quanto para o agudo. Então, eu tenho alguns vídeos aí que daqui a pouco a gente vai estar mostrando aí para o pessoal, justamente para embasar essa nossa conversa, né, sobre tessitura e extensão vocal. Você disse uma coisa muito legal. A nossa voz, durante muitos anos, que vai se passando, ela muda. Eu falo por mim mesmo também. Eu tinha uma facilidade, quando eu era mais jovem, de pegar notas agudas que chegassem na mesma linha, né? na mesma extensão de um soprano, um mezzo-soprano. Hoje eu já não consigo fazer mais isso, né? E é óbvio, a gente está envelhecendo, né? Que legal isso, né? Você queria falar mais alguma coisa sobre isso, Kel? Não, então, acho que dentro do que você perguntou, é isso aí. E realmente é engraçado, né, na verdade, eu tenho uma impressão, né, não é nada que eu possa afirmar, mas que nós, os homens, acho que a gente sofre essa última fala aqui. Acho que a gente sofre uma mudança bem maior com relação à voz durante a vida, né? A gente, assim, alguns acabam tornando a voz mais grave, né, ao longo do tempo, e eu acho que até talvez pelo cansaço das cordas, né, as pregas vocais aí, né, ao longo da vida ficando ainda mais grave, às vezes mais baixa a voz, né, também. E já as meninas, elas sofrem menos transformações, né, físicas aí, né, orgânicas na voz, né. Eu tenho essa impressão, porque elas já falam um pouquinho mais agudo quando crianças e não muda tanto, né? Isso aí durante a adolescência, é claro que existe o desgaste físico normal do corpo, né? Isso afeta também, né? Ao longo da vida, às vezes fica mais fraca, né? Mas eu noto mais ou menos isso daí. É tanto que é até uma coisa, talvez a gente volte a falar daqui a pouco, né? Eu separei aqui, né? Tomei nota. Mas com relação aos castrati, né, que eram os homens que faziam as vozes mais agudas, né, nos coros aí da antiguidade, quando inclusive, infelizmente, as mulheres não podiam cantar ainda, né. Então esses castratis, o castrati, né, que já é do plural, né, do italiano, os castrati eram literalmente castrados, ou seja, eram capados, lhe cortavam as propriedades para que... Exatamente, né? Cortavam ali os negócios dele, né? Para que o corpo não produzisse, para que impedisse, né, a maior produção do hormônio masculino e ele não tivesse uma mudança tão grande na voz para poder continuar cantando, né? Uma coisa terrível isso aí. Eu não sei se ajudaria eles a fazer só o falsete, né, mas inventaram de cortar as coisas dos rapazes, né? Mas enfim, né, exatamente porque é muito grande a transformação que eu para mim que sofre. Me cortou um pouquinho essa última fala sua aqui, ó, porque caiu aqui a sua conexão comigo, né? Você repete só essa última frase aí, por favor. Então, como eu estava falando sobre... eu tenho a impressão de que a voz masculina ela sofre muito mais mudança ao longo do tempo, né? Eu falei dos castrati, que eram os homens que faziam as vozes mais agudas nos coros, né? E eles eram literalmente castrados, né? Para que pudessem, na diminuição aí da produção do hormônio masculino, né?
eles não sofressem tanto essa mudança e continuassem cantando bastante agudo, né? E assim, eu fico pensando, né, será que não tinha um jeito de fazer um falsete, né, naquela época, né? Ao invés de acabar cortando aí as coisas dos rapazes, né? Mas enfim, né? Graças a Deus, hoje inclusive a gente tem é mais comum, né? Ver muito mais mulheres nos coros do que homens, né? Eu não sei se é o medo que o pessoal ficou aí de ter arrancado as coisas, parar de cantar nos coros, né? Mas, é só para defender minha tese de que eu acho que os homens sofrem muito mais transformação na voz do que as meninas aí. Teve um abençoado aí, desculpa, abrindo um parênteses aí na nossa conversa, teve um abençoado que pediu um boné, né, para sortear esse boné, é isso? Quem foi que falou aí? Eu não vi. Passou muito rápido aqui. David. Para sortear. Está pedindo para você sortear. Ô, David, meu amigo, esse boné aqui, essa bombeta, eu ganhei diretamente, rapaz, da polícia de Nova York. Então, isso aqui não é sorteio não, meu filho, isso aqui é herança. Né? E herança não se passa, entendeu? Brincadeiras à parte, viu, querido? Isso aqui é um presentaço meu mesmo. Mas, ó... Estamos ao vivo no Face também, hein? Ouviram aí que o Diego disse, né? A voz da consciência. Estamos ao vivo no Face agora também. Diretamente do Facebook. Outra coisa, como eu não vou sortear boné, mas eu tenho aqui, ó, em minhas mãos, eu tenho 4 CDs fechadíssimos de Big Band. Nelson Aires Big Band. Nelson Aires Big Band. Quem curte música instrumental e gosta principalmente o jazz, a música brasileira instrumental, eu tenho aqui 4 CDs fechadíssimos, lacrados, para sortear a todos os que estão aí na nossa live participando dessa escola de música. E nós vamos ver aqui a maneira mais justa de se premiar as pessoas que estão aí nos ouvindo. Não sei, talvez com perguntas, né? Quem der um bolo pro Diego. Paçoca, eu gosto de paçoca. Isso, paçoca pro Diego, sei lá, qualquer outra coisa, né? Sei lá, a gente vai bolar, mas estão aqui e ao término, quase quando chegar no finalzinho da nossa live, nós estaremos sorteando, tá bom? É isso aí, Kiel. Vamos continuar então com a nossa matéria. Falando dentro disso tudo aí que você disse, já que estamos falando da tessitura, da extensão vocal, eu gostaria de trazer isso à nossa prática, à nossa realidade, né? Principalmente dentro da igreja, onde a gente trabalha com diversos grupos, diversas pessoas. Nós temos faixas etárias diferentes, porém é um trabalho maravilhoso que Deus confiou na nossa mão, e eu digo em especial no Ministério Adenipo, porque pela graça do Senhor, o nosso pastor, o pastor Takayama, tem um apreço muito grande por música. E quem conhece o pastor Takayama na intimidade sabe o quanto ele também ama a música e o quanto ele gosta de oferecer a Deus o melhor. Ele se preocupa em comprar bons instrumentos, ele se preocupa em investir na obra. Então, falando dentro disso, Kel, eu gostaria de até poder orientar, se esta é a palavra, os nossos líderes que estão ouvindo aí, os nossos líderes e maestros, regentes, você que tem um grupo na sua igreja, que participa junto com esse grupo, para que conheça o seu grupo. A que ponto, até onde eles podem tocar, cantar, de uma maneira que fique confortável para todo o grupo. Por exemplo, eu tenho para mim um pensamento do seguinte: quando se fala em louvor congregacional, que a gente ouve muito isso nas igrejas hoje, louvor congregacional significa que é aquele louvor em que todos participam, seja homem, seja mulher, todos participam, né?
Não é um louvor específico onde um determinado grupo faz lá a sua linha, sua performance vocal, seja o que for. Mas o louvor congregacional é aquele que abrange toda a igreja. E na igreja tem homem, tem mulher, tem criança, tem adulto, tem velho. Então eu creio que dentro dessa matéria chamada tessitura, o líder, o regente, ou seja, o maestro, aquele que está à frente de um trabalho, tem que conhecer o mínimo necessário para poder fazer com que toda a igreja sinta-se confortável naquele repertório que está fazendo. Por exemplo, os hinos da harpa, né? Se a gente pega o hino da harpa, tem um hino da harpa que, de repente, é o 187 da harpa cristã, que é isso aqui, ó. Mais perto quero estar. Então, eu tenho que pensar nessa tonalidade em que seja confortável para mim e que seja confortável para a mulher, correto? Porque se eu pego um tom que é confortável apenas para mim, para a mulher vai ser difícil. Veja só um exemplo. Mais perto quero estar. Esse tom aqui vai estar confortável para alguém que consiga cantar nessa tessitura. Mas outra pessoa, seja homem ou mulher, que não tem essa tessitura, não vai conseguir fazer essa voz. Estou correto, Diego e Aline? Principalmente contralto. Principalmente contralto, não é isso? Vamos ver um outro tom da mesma música, ó. Mais perto quero estar. Tenta um homem cantar esse gravão aqui, ó. Mais perto quero estar. Sumiu a voz. Por quê? Porque a gente tem que pensar na questão da tonalidade, em que a música, o uníssono dela, fique bom para o homem, fique bom para a mulher. Correto, Kel? Estou acrescentando aí o que você está dizendo para nós. Então, exatamente. Isso é uma coisa muito importante, exatamente na questão do canto congregacional, né, da música congregacional, exatamente porque você está falando de várias regiões de voz, ou seja, registros de voz, né? Então, o que é importante, já que é congregacional, já que é para que todos cantem, então o melhor é que seja um tom intermediário, sempre, né, e confortável, né? Kelzão, um abraço para o nosso irmão Lucas aí, Narciso, lá, o maestro da Niplos Tremembé. Júlio também, Dani. Um abração para ele, Julião, são pessoas que estão aí na nossa live, compartilhando conosco, ó. Abraçaço. Aí sim, hein? Um abraço bem grande, porque esses caras são grandes, hein? São grandes. Então, continua, existe aí essa questão. Muitas vezes, eu vou citar um exemplo simples aqui, e bem corriqueiro, por exemplo, pelo menos nas Assembleias de Deus, nas nossas igrejas, Assembleias de Deus, que usam a harpa cristã. A maioria dos hinos da harpa foram escritos por homens, certo? Na tribulação. Tribulação. Então, ele começava triste, ele começava um refrão um pouco mais grave e um pouco mais agudo, no verso um pouco mais grave e às vezes um pouco mais brilhante ali no bendito estribilho, né? Porém, a maioria dos hinos da harpa tem tem geralmente tons que ficam altos para as mulheres cantarem, né? Ou seja, porque foi escrito exatamente no tom que foi composto ali, né? E passado para a harpa, e por homens, né? Porque fica um pouco, fica até confortável na região do tenor. Já fica alto. E quem dirá para a igreja? Galera, o Kel, a gente está tendo um pequeno problema, não sei se a sua internet está instável. Pelo que a gente está vendo, é a sua internet aqui, né? Pelo que o Diego está falando. No Insta. No Insta. E a gente não está entendendo um pouco o que você está falando. Vai falando aí, Diego. Tá, Galera, mas eu consigo... o Kel daqui a pouco retorna, né? Daqui a pouco nós vamos colocar o Kel aí na íntegra
participando dessa live. É muito importante essas informações. Já estamos ao vivo, e vocês sabem que ao vivo é isso mesmo, né? Inclusive as lives que estão fazendo agora, os cantores, os artistas, também tem problema, né? Porque é live, infelizmente... Porque eu voltei. Infelizmente, o nosso sistema de internet no Brasil não é tão favorável, né? Não é tão bom quanto em outros países. Só para vocês terem uma ideia, lá em Nova York, a Paulinha, o Marquinhos, nossos irmãos que estão lá, eles têm um plano básico de internet de 300 megas. Tá? O nosso aqui chega a 100, 120, né? Ainda mesmo assim, não chega na sua totalidade. Eles têm lá 300 megas de velocidade para qualquer fim. Então, vamos orar para o nosso serviço de internet, porque agora está todo mundo usando esse meio. Kiel, voltou aí? Vamos lá com a gente de novo. Voltei aqui. Olha, a internet é complicada no Brasil. Imagine aqui em São Mateus, hein? Mas vamos lá. Me ouvem bem aí? Agora sim. Melhor aí, Dani? Beleza. Melhorou. Então, a gente estava falando sobre a questão da música congregacional, né? Que é, como sugere, né, o nome, para a congregação, ou seja, para cantarmos congregados juntos, né? Então, é necessário que haja preocupação, né, da gente escolher um tom que seja confortável, que ele seja intermediário ali para que todos cantem. Eu dei o exemplo da harpa, que uma grande maioria dos hinos, na harpa com música, ela vem com um tom determinado ali. Uma grande maioria desses hinos foram escritos em tons que ficam um pouco altos para as mulheres, né? Tanto que quando a gente vai escrever um arranjo, alguma coisa já que é para a igreja cantar, né, no caso, como a gente usa bastante harpa ainda, graças a Deus, então a gente faz muitas vezes a mudança de tom, né, do original para um tom que as pessoas possam cantar mais tranquilamente, né, e mais facilmente ali, então trazendo ali uma coisa mais intermediária e confortável, né. Às vezes acontece muito, as pessoas às vezes vão dirigir ali, né, louvor, acabam num momento, às vezes, até de aprofundamento espiritual, né, do clima ali, às vezes tira um pouco alto, e assim, para que as pessoas que gostariam de cantar junto não sentem o conforto suficiente para cantar, né, porque às vezes está muito agudo, às vezes está muito grave, ou seja, não está numa região de conforto para que se cante e para que acompanhe. Uma outra questão a gente falando bem dos louvores congregacionais, principalmente os hinos da harpa, né, que eles são mais fáceis de administrar, de repente até mudar. Então dá para o líder, o regente, ou responsável do louvor das respectivas igrejas trabalhar isso, né? Também os líderes ou os próprios grupos, vamos falar especificamente dos grupos de louvor, já tem um pouquinho mais de liberdade, né, de trabalhar um repertório específico, mas sempre pensando na possibilidade de que o grupo de louvor são apenas os condutores de um louvor que está sendo ministrado na igreja, porque não, vamos fazer uma música mais apurada, mais bela, mais refinada. Pode-se fazer isso, deve-se fazer isso, mas sempre tem que partir do princípio que dentro da igreja, todos os louvores, seja eles refinados ou não, eles são congregacionais, não é isso? Eles são louvores em que a igreja vai participar. Nós temos aprendido muito com o nosso pastor, principalmente o pastor Mamoro, que a gente tem que ter essa preocupação de não apresentar efetivamente na igreja, né? Principalmente no sentido de hinos sacros, quanto coral, orquestra, né? Nós não estamos ali para dar espetáculos, nós estamos ali para cultuar ao Senhor e adorar ao Senhor. Certamente, as pessoas que estão ali na igreja, elas são participantes diretamente do Ministério do Louvor. E a orquestra e o coro nada mais
do que os condutores desses que estão ali na igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Você concorda comigo, Kel? Concorda comigo, Diego? Sim. Nós temos, dentro da música, algo muito amplo em relação ao que é a música. E vocês sabem, todos nós partimos do princípio que nós não queremos que as pessoas sejam e pensem profissionalmente em relação a isso. Ainda que sejam. Mas o mais importante é que nós possamos apresentar ao Senhor um louvor digno. Digno dentro da nossa natural serviço, natural obra, sem se matar. Mas se a gente pode oferecer o melhor, se a gente pode fazer o melhor, vamos fazer o melhor, irmãos. Porque é muito chato a gente ver e observar algumas denominações, algumas igrejas, de repente até as nossas aí, fazer as coisas de qualquer jeito. Não sei o que é aí, mas eu sou criado numa época em que alguém chegava para cantar o hino na igreja, que o pastor dava oportunidade, e a pessoa chegava lá à frente e falava assim: eu sou dos irmãos que do Senhor, aquela coisa toda, eu quero cantar o hino para a honra e a glória do Senhor. Eu não sei cantar muito não, mas é para Jesus. Eu discordo disso, irmãos, me desculpa. Não é que eu discordo, mas eu acho que para o Senhor Jesus não tem que ser assim. A gente tem e pode fazer o melhor. Se esse não é o teu ministério, não é a tua chamada, não faça. Mas se for e quer fazer, faça o melhor. Amém? Essa é a nossa recomendação dentro da tessitura. Pois não, Kel? Com relação às bandas, né, que conduzem, né, o grupo de louvor que está ali, na verdade, para conduzir a igreja num todo, né, para fazer o louvor, para que se faça o louvor. Né, que é importante eles se posicionarem ali como um auxílio, e não como principais no que estão fazendo, né, até porque acho que tudo é igreja. Acho que o todo é igreja. E para que todos cultuem, né, para que seja um culto único, tem que haver essa preocupação, né, de se fazer uma coisa que todos possam participar ali, né. E eu vi até uma pergunta aqui no Instagram. Eu gostaria já de até falar um pouco sobre ela, né. Eu não consigo ver direito o nome do irmão aqui, mas ele está falando que toca violão, guitarra, e na orquestra ele toca mais violão. Ele observa, às vezes, tons menos confortáveis para quem toca violão, né, como, por exemplo, Lá bemol, Ré bemol, né, Mi bemol. Eu vou juntar uma coisa na outra aqui, né, e volto a falar, quem está tocando, principalmente, tem que ter a consciência de que está a serviço, está servindo principalmente aquele que vai cantar, né. Então, nesse caso, vou até contar algumas das experiências que eu tive, principalmente com gravação, né? Que às vezes chegava para gravar, principalmente quando era grupo vocal que ia cantar, né? Ia fazer que eu estava escrevendo a orquestração para acompanhar algum grupo vocal. Nossa, era geralmente esses tons: Lá bemol, Ré bemol, Fá sustenido. Mas por quê? Porque eram tons que principalmente vão ajudar a quem vai cantar, tem que favorecer quem vai cantar, né? Quem vai acompanhar, né, tem que procurar estar apto a em qualquer tom fazer ali. Existem alguns recursos também para melhorar na execução também, né? De repente, até no caso do violão, a gente tem o capotraço, né, que você pode até deixar um pouco mais aberto, né, o som das cordas e mudar as posições para tocar naquele devido tom. Mas eu volto a falar, tanto quanto a primeira resposta que eu dei, a gente tem que lembrar que nós estamos a serviço, somos acompanhamento. Quem tem que estar favorecido é quem vai cantar, até porque a orquestra, dentro de uma orquestra, o grupo de louvor, dentro de uma igreja é minoria. Quem vai cantar, a igreja inteira a massa é muito maior, né? Então são eles que precisam ser favorecidos aí, tá certo?
Beleza, Kel. A gente está solicitando aí, Kel, estamos solicitando a turma aí, para eles migrarem para o Facebook. Lá o som está mais contínuo, né? Aqui no Instagram a gente está tendo um certo problema, está meio que cortando. Então a gente pede para o pessoal migrar lá para o Facebook, tá certo? Também tem as partituras. E lá também a gente tem as partituras, vamos por lá mostrar o vídeo, não é isso, Diego? Mostrar os vídeos que a gente tem aí, né? Então eu já quero até antecipar aqui, mostrar uma tessitura, uma parte sobre tessitura. Não sei se você tem aí, o Diego está colocando no Facebook, no Face, uma parte mostrando a tessitura vocal. Soprano, contralto. Então, ali no Facebook está a tessitura de quem é soprano, quem tem facilidade, né? Quem é o contralto, o tenor e o baixo. São as 4 vozes classificadas ali, mostrando exatamente de onde parte, do mais grave até o mais agudo. O pessoal que está no Facebook estão podendo ver essa tela aí, né? Depois só responde para a gente aí se vocês estão conseguindo ver essa tela. E as vozes médias. E depois tem você está vendo também? Pelo Face. Eu estou tentando colocar aqui, ó, para quem está no Instagram. Legal. Não sei se está saindo ao contrário aí. Peraí. Está saindo o contrário, mas é bem isso aí mesmo, ó. Agora, o outro quadro aqui é a tessitura do mezzo-soprano e barítono, tá? Esse aqui é a galera do mezzo-sopranos e o barítono. Eu já quero antecipar aqui, eu até falo assim para o Diego, se ele concorda comigo, na maioria da turma de igreja, as nossas sopranos, o pessoal nosso, canta nessa região de mezzo-soprano. Quer acrescentar aí, Diego? As brasileiras, de uma forma geral, são, na sua maioria, mezzo-sopranos. Eu gostaria de enfatizar já um primeiro vídeo, mostrando um pouquinho do que é ultrapassar essa tessitura, ou seja, a extensão vocal muito estendida. É uma jovem chamada Georgia Brown. Pessoal, isso não é fake não, viu? Quem tá aí no Face, isto não é fake. Vocês podem ver aí, mesmo que a imagem esteja um pouco suja, mas isso é realidade. É uma matéria feita pela History Channel, né? Com essa cantora, Georgia Brown. Inclusive, ela é brasileira e mora fora do país, é óbvio, mas ela tem uma extensão super, mega power aguda. Tanto é que ela entrou para o Guinness. Isso aí que eu estava mostrando para vocês é uma matéria para que ela fosse colocada no Guinness, superando a Mariah. Eu quero mostrar um vídeo da Mariah, não sei se vai poder, Diego, se dá para mostrar aí. Já sei, ó. Vamos mostrar por aqui. A gente coloca no YouTube aqui rapidinho. Só um minutinho. Eu quero mostrar um vídeo da Mariah. Você sabe o nome dele? Sei. Tá. Que ela... Até então, a Mariah era considerada a que tinha maior extensão vocal no agudo. E a Georgia Brown, que é brasileira, superou a Mariah. Você podia puxar do pendrive, né? É verdade. É verdade, Dani. Peraí. Você entendeu, Kiel? Isso aí são vozes que vai além da extensão e da tessitura que a gente está falando aí, né? Porque dentro do nosso quadro geral, da nossa realidade musical, principalmente dentro da igreja, a gente canta de uma maneira que os nossos ouvidos conseguem ouvir e captar todo o som que a gente está ouvindo. Mas tem pessoas que vão além disso. Eu estou mostrando para vocês aqui o agudo, depois a gente vai colocar um do grave. Então tá. Como é, Jorge? Como é que você...
Pessoal que está no Face aí, ó, esse que está no Instagram, de repente não conseguiu ver, vocês vão ver depois, mas esse berro que ela dá aí é dela mesmo. A Maraia, ela consegue cantar, conseguia, né? Porque, infelizmente, também ela ficou um pouco mais amadurecida, para não chamá-la de velha, mas como ela ficou um pouco mais amadurecida, ela não consegue ter tanto essa extensão. Mas quando ela era bem mais nova, ela alcançava notas inimagináveis. É isso que a gente está vendo aí. Então, dentro está fora da tessitura. Isso mesmo, Diego, obrigado. Está fora dessa tessitura, está fora de tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Ela vai além. Bem como, daqui a pouco eu mostro um outro vídeo. A Julie falou que o sonho dela é fazer esse grito. A Julie quer fazer esse gritinho aí? É. Você sabia, galera, você sabia que tinha na nossa igreja, na época do Rejoicing, nós tínhamos uma componente chamada Sheila. Aliás, minha filha, Sheila Tanaka. Ela conseguia fazer esse agudinho aí, Sheila Tanaka. Galera, ó, daqui a pouco estamos encerrando pelo Instagram, mas abre aí quem quiser pelo Instagram de novo, que já vai abrir uma live na sequência aí no Instagram, tá? Enquanto isso, a gente vai rolando aqui. Ó, olhem as suas perguntas. Quem ficar até o final, a Aline vai fazer esse gritinho. É mais fácil chamar o Pietro para fazer esse grito. Fica por aí, volta com a gente, hein? É, no Face a gente continuou, hein? Isso aí. Ó, eu vou esperar voltar aqui pelo Instagram, aí a gente mostra o outro vídeo, né, Kel? Eu tenho o extremo para o grave. Pô, é interessante, meu. Você não acredita que os caras conseguem cantar nessa profundidade com som valendo. Nossa, é surreal. É assim, a qualidade dos vídeos que chega para vocês aí, de repente, não chega tão legal, mas tá lá no YouTube, vocês podem pesquisar depois sobre esse lance da tessitura vocal e da extensão. Quem consegue ultrapassar tanto para cima quanto para baixo, né? São poucas as pessoas que têm, podemos dizer assim... A tessitura do baixo está rolando aí, na tela, para o pessoal ver. Ó, já está na tela aí para vocês a tessitura do baixo. Desde o mais grave até onde ele pode alcançar aí. Isso no nosso normal, no nosso natural. No naipe, né? Isso seria o naipe. Ou seria a tessitura de um baixo naipe, assim como todas as outras tessituras que estão aqui, seria no naipe, né? Isso que Mariah Carey faz e todas as outras cantoras são o que a gente chama de tessitura solista. Aí é ao infinito e além. Pois não, Kel, fala aí, você estava falando. Não, falei que essa extensão do baixo aí é para baixo Nutella. Ela é o quê? Baixo Nutella. Essa é a extensão do baixo Nutella. O baixo. É daí para baixo. O baixo viria até aqui, né? Eu quero agradecer aí o pessoal de Portugal que tem entrado nas nossas lives, ou seja, na nossa escola de música, e damos graças a Deus aí pela turma de Portugal, os irmãos lá do Japão, que também um ou outro participa sempre aí, vendo e participando conosco, né, da escola de música. Mais uma vez eu quero salientar aos irmãos que a escola de música é para todo o ministério, não está restrito apenas à igreja sede. A escola de música abrange todo o nosso ministério, né? Então, a gente está com eu posso dizer assim, a gente está com uma proposta um pouco mais dinâmica, né? Um pouco mais objetiva, no sentido de você interagir com música, se aperfeiçoar na música, né? De uma linguagem um pouco mais fácil, mais prática, né? Não precisa ter
aquela, aquela teoria, né, natural do jeito que é por aí. A gente está com uma proposta um pouquinho mais avante, certo, Diego? Isso. E só lembrando que essas tessituras, elas são... Eu peguei do livro de harmonia tradicional do Paul Hindemith, tá? Então você consegue encontrar essa tessitura nesse livro do Paul Hindemith. E essa tessitura não é uma tessitura confortável. A zona de conforto, ela é o meio disso, seria uma média dessas coisas. Aonde está esse risquinho aqui, que a gente conhece como glissano, eu coloquei como toda a tessitura, né? Mas a tessitura, ela não representa a área tranquila de se cantar. Nem tampouco representa a área solista, repetindo. Ela representa aquilo que de máximo temos para baixo e máximos temos para cima. Isso em âmbito até profissional, de coro. E lembrando que a escrita ela deve funcionar da forma onde a gente atinja o máximo de potencial com o menor esforço possível. Então, obedecer ou pelo menos se guiar por essas diretrizes fará com que o seu coro cante melhor, com o máximo de potencial, sem que eles tenham tanta dificuldade para fazê-lo. E também, lembrando que tessitura pode fugir de pessoa para pessoa, mas o mais importante na classificação vocal, que vai além de tessitura, é o timbre. Se você parar para pensar, o baixo canta o dó que o tenor canta. O dó está aqui, ó, está aqui dentro. Mas a forma com que o tenor canta um dó não é a mesma forma que um baixo canta um dó. A mesma coisa que é o barítono. O baixo vai estar fazendo um esforço bem maior do que o tenor para cantar o mesmo dó. Inclusive, o baixo ele vai ter muito mais brilho nessa região do que o tenor nessa região. Então, mais importante do que a tessitura é o timbre. Quando o arranjador, o compositor for escrever para essas vozes, você tem que, ao escrever, estar ouvindo no seu ouvido interno quem está cantando, mais do que os limites impostos por essa diretriz. Valeu, tá aí toda a didática, toda a explicação do nosso maestro Diego sobre a tessitura, queridos. Isso é muito importante, ó. Aprendam, vamos crescer com isso, irmãos, e vamos aplicar isso nos nossos grupos, nas nossas igrejas. Quem tem coro, já comece a observar isso. Quem tem o grupo mesmo de louvor, comece a aplicar e se preocupar com isso também. Lembrando que, novamente, né, nós somos igreja, e como igrejas que somos, todos participam do louvor. E esse louvor tem que ser acessível, de uma maneira fácil, que todos cantem, né? Eu, às vezes, aqui, eu lembrei agora de um pastor nosso que ele não consegue cantar como a igreja, porque a extensão dele é pequena, né? Então, às vezes, o hino está ali confortável para todo mundo, mas ele não consegue cantar. Ele geralmente canta, né? Sei lá, se a igreja está cantando, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Porque ele não consegue ter a extensão, mas isso é um pessoal dele, é um particular dele, né? E que pode ser desenvolvido conforme os treinamentos, os estudos corretos, da maneira correta, e a gente procurar conhecer a nossa tessitura. Mas, caso contrário, né, a gente tem que fazer com que a igreja toda tenha facilidade de cantar. Quero mandar um abraço aí para a turma de Portugal novamente. O Rafa, a Lilian, né, que Deus abençoe, estão aí com a gente, participando dessa live tão maravilhosa aí que está sendo. Tá certo, irmãos? Vamos lá, Kel. Tem mais alguma coisa para acrescentar aí para nós? Só um exemplo, né, do que o Diego falou com relação ao timbre. Por exemplo, é o mesmo dó que uma tuba toca, o trombone ou a trompa tocar também, né? Vai dar bastante diferença, né? Inclusive
na força que vai se empregar para se tocar a mesma nota, né? Assim é a diferença, né, de uma voz para outra, né, do baixo para um tenor cantando, né? É o que vai ter essa mudança aí, né, essa diferença. Então, o que eu falei na verdade foi só um exemplo do que o Diego falou com relação ao timbre, que é o quê? Você colocar um dó para uma tuba tocar e uma trompa, por exemplo, né? E um clarinete, que de repente, algum momento ali do registro, eles se cruzem, né? E consigam tocar a mesma nota. A força empregada é diferente, né? A quantidade de ar empregada é diferente, então o timbre vai ser totalmente diferente. Tanto quanto um baixo cantando esse mesmo dó e um tenor cantando um dó, que vai ser muito mais leve para um tenor cantar e mais pesado para um baixo cantar, né? Até em virtude mesmo do próprio instrumento vocal, né? É só um exemplo mesmo que eu queria acrescentar para dar também uma luz aí, uma clareada. Kel, eu queria mostrar agora um outro vídeo do outro extremo. Eu mostrei aí o agudo, né? Tanto da Mariah quanto da Georgia Brown. São alguns exemplos, né? Mas a gente sabe que tem outras sopranos e sopraninos que vão além disso. Tem gente que estudou e faz muito mais que isso. Mas eu quero mostrar também o extremo, que é o grave, né? Eu selecionei alguns vídeos aqui para mostrar para vocês dois cantores que cantam em grupo. Os dois cantavam na igreja, porque um morreu já. Faleceu em 98. Mas até falando, parece que estremece a terra, que é o meu xará, Daniel. Daniel... Qual é aqui, Daniel? Elvis Presley. Elvis Presley, isso. J.D. Sumner. Daniel Sumner. Where were you last month when you called? He said, I didn't have enough money to buy a ticket. I said, well, you won't need any money from now on. I just come to the stage door. I'll let you in for nothing. And that's the way it remained until about the next thing I knew, he was letting me in his stage door because I didn't have the money. I will always regret he called me. The last show was in Indianapolis, and he called me before he left. He didn't leave the building that night. Always they say, ladies and gentlemen, Elvis left the building. But he stayed that night, and he called me back into his dressing room, and he said, JD, I want you to come to Memphis. I want to talk to you about something pretty important. I said, okay. I just never did have the time to get over there to talk to him, you know. I never know what that was. Beleza. Gente, isso aí é a fala. É só a fala. Agora tem um vídeo dele cantando. Pode colocar aí? Tem. Tem um vídeo dele cantando. Peraí, gente. Segundo. Qual é, né? Esse aqui? Pode ser esse. Pode ser. Deixa eu ver se é o mesmo. I wanna dig a little deeper in the storehouse. All is love, eternal love. Oh, I wanna walk A little more like my Jesus. I wanna talk. A little more like a Christian should. I wanna dig a little deeper in the storehouse. All is love, eternal love. Dear Lord, to thee. Aí. Nós temos um outro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Rapidinho já coloco para vocês. Mano, quem consegue cantar? Sorrow he'll share. There's never a day for Jesus.
Queridos, é que eu não estou com o piano aqui, mas é uma das últimas notas do Vou piano. colocar no Sibério para o pessoal ver. Pelo amor de Deus, é muito grave isso aí, queridos. O Diego tá colocando essa voz que ele fez, o Mi bemol 1, ele vai colocar aqui para você ver exatamente a extensão que ele pegou. Dá uma olhada no Face aí, vocês, ó. Deixa eu dar o share screen, peraí. Ele vai colocar para você exatamente essa última nota que ele cantou aí, que é o Mi bemol 1. É esse aqui. É esse aqui. Eu fico essa nota aí. imaginando. Pode falar aqui, ó. Fico imaginando esses rapazes aí falando bom dia e boa noite para a esposa. Não, bom dia, né? O bom dia, misericórdia. Rapaz. Merece tudo. Meu Deus do céu. Aqui. Ele terminou no Lá bemol. Faz o Lá bemol para Terminou nós. nessa nota aqui, ó. Aí. Na verdade, não é um isso aqui não. É 0, cara. Tá errado lá. Porque vem do Dó 0. Isso. Esse é o Dó 0. É. Então, se esse é o Dó 0, Ele pegou o Lá esse é o Lá bemol Lá 0. bemol 0. Eles colocaram errado ali. Colocaram errado. É que a nomenclatura americana é diferente mesmo. É. Mas olha, para vocês terem noção da profundidade que se vai. A Aline vai cantar essa nota também no final da aula. Meu Deus. Gente, é surreal. É quase que... não dá para escutar isso aí. Não dá para você dimensionar. Qualquer um de nós aí, pelo menos o pessoal da igreja, pelo que a gente conhece, ninguém consegue cantar nessa profundidade, né? Nem o Jairão, nosso amigo aí que canta grave, fala grave. O Alex não consegue chegar nisso. Não é que não consegue. Não vai chegar mesmo, porque a extensão deles não chega a isso aí. E não precisa, né? E realmente não precisa. O Jairão, eu já ouvi alguns prodígios dele, assim, alguma coisa lá entre o Si bemol, tá? Lá embaixo, viu? Rapaz, a extensão dele condiz com o tamanho, viu? Mas eu acho o seguinte, que ó, quando chega, só pela manhã também, né? O bichão acorda lá da cama, espreguiça. Oh, bom dia, Tati. Deve ser assim. Bom dia, Miguel. O Miguel até leva um susto, coitadinho do moleque. Bom dia, Miguel. Pois é. Nossa, É incrível isso. Tá falando dele, mas é um grande amigão. Ô, Dani, a gente pode perguntar pro pessoal algum hino aí e a gente fazer a harmonização agora. Vamos fazer? Vamos lá. Que hino? Fale um hino aí, galera. Chegou o momento das perguntas. Fala um hino aí, Marquinhos. Nós estamos dentro da tessitura vocal e extensão dela. Fala qualquer música aí que a gente conheça, é óbvio. A gente cantar junto aí, queridos. Se alguém tem alguma pergunta, já vai fazendo agora. Porque estamos, queridos, às 20 horas e 23 minutos. Como é que abre aqui? Ih, travou. Por quê? Não tá indo. Vou abrir uma nova aqui. Alguém tem ao que vencer? Nós já cantamos isso aí, ô David. Não, fala o hino da harpa pra gente quebrar tudo no hino da harpa. É, Fazer com o hino que já tem harmonia boa é fácil. exatamente, já está pronta a harmonia. Tem que ser alguma coisa diferente. Aqui em cima tá tudo fechado, ó. Não sei. Sai desse aí, então. Não sai? Tem 2 páginas abertas. Vai escolher aí, pessoal. Escolhe uma música aí. Tudo que a gente está falando é dentro da tessitura. Ó, só um detalhe. Enquanto vocês escolhem aí, eu posso comentar uma outra coisinha? Pertinente também à música, pertinente à tessitura. Tá? Semana passada nós falamos um pouco sobre a harmonia vocal, né? E não ficou muito explicado assim, ficou um pouco vago. A gente apresentou algumas coisas, porque para nós também foi o primeiro teste, mas hoje a gente já tem um certo embasamento também das coisas. Eu só quero lembrar os senhores, na verdade é lembrar,
Via Dolorosa. Pessoal, qualquer ser humano na face da Terra, que eu entendo como gente, qualquer ser humano, sabe que o nome das notas musicais, elas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Uma criança aí em franco desenvolvimento, ela sabe que esses nomes pertencem às notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notinhas, ou 7 nomes, que dão nomes às notas, correto? Olha só que maravilha de Deus. Criando as 7 notas, bem como em 7 dias, ou em 6 dias, o Senhor criou também tudo o que existe, inclusive eu e você. Então, nós somos produto da criação de Deus. Posteriormente, como nós temos aprendido no nosso ministério, gerados pela palavra do Senhor. Mas eu quero me atentar apenas nas notas. As notas musicais que a gente viu aí, dentro de uma escala, o Diego pode me confirmar isso também, elas se repetem. Por mais profundo que seja a extensão ou a tessitura, ela só vai se repetindo, seja subindo ou descendo, elas serão iguais, na mesma sequência. E nunca você vai ouvir falar um outro nome de nota. E o que eu chamo a atenção para nós aqui nessa live, nesse bate-papo, é que quando na criação do mundo, o mundo posteriormente se separou na questão de línguas, cada povos e nações falam as suas respectivas línguas, cada um fala de um jeito, eu mesmo não entendo o japonês, não entendo o inglês, eu não entendo o francês. Mas o francês, entre eles, se entendem, é óbvio, assim como o inglês, como o indiano lá, sei lá. Qualquer povo, qualquer nação tem a sua própria língua. Mas há uma língua universal chamada música, que ela, do mesmo jeito que é falado aqui, ou que é cantado aqui, o mesmo dó que nós entendemos aqui, é o mesmo dó que é entendido lá em outro país ou em outra nação. Então, a língua musical, ela é universal. E por isso que eu vejo aqui a graça e o poder de Deus, a onisciência de Deus, em fazer com que todas as nações, todos os povos existentes na Terra, falem a mesma língua, música. Então, olha só a profundidade do ministério que você exerce, seja na tua igreja, como profissional trabalhando, assim como eu trabalhei profissionalmente com isso, que é e o Diego e a Aline ainda trabalham com isso. Então, olhem bem a profundidade daquilo que Deus está confiando a você como um adorador, que tem uma ferramenta que ela é falada, ela é cantada em todas as nações. Não importa se é japonês, chinês, americano, inglês, sei lá. Todos saberão quem é o nosso Deus através da música. Porque a música, ela é uma linguagem universal. Ela não é só mundial, ela é universal. Os anjos adoram ao Senhor. Assim como nós aqui terrestres, adoramos ao Senhor com a música. Tá certo? Então essas 7 notinhas, irmãos, elas são profundas e têm a ver com aquilo que Deus criou. É isso aí. Boa, Dani, escolheu 1,7, mais perto que ele está. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Diego, vamos exemplificar de 2 formas. Vamos. O não correto, ou que não é tão agradável, Tá. e o que fica mais confortável para todos. Certo. Né? Então, vou fazer em... Que tom? Ó, eu puxei o tom que é confortável em Fá. Quer Em mudar Fá? para ficar ruim? Vamos ficar ruim, deixa ruim. Tá bom. Deixa eu ficar bem ruim mesmo, peraí. O Diego está compondo aqui para nós, agora, de última hora. Está fazendo a composição. Pronto. A Dó maior. transposição. Dó maior. Pronto, Dó maior. Esse tom não é agradável, queridos. Para todos, né? Somente o coro. Principalmente o coro. Mas vamos tentar. Chama a Aline para cantar esse aqui. Vamos chamar a Aline. A Aline está Ih, ó, chegando aí. Chega aí. Foi da TT pro Pedro.
A Aline tá chegando aqui para cantar. Canta esse aqui, a primeira nota é essa aqui, Aline, ó. Eu não consigo fazer. Aqui, Aline, ó. Aqui. Vai lá. Vai lá, memoriza pra ela aí. Vai. É agora que ela se lasca. Sobe ré. Beleza, Dani, tá fácil pra ela, viu? Gente, Ô, Dani, Dani, sobe pra ré, Dani. Vamos. Não, uma hora ela vai ter que despedir lá. Peraí. Ele tá lá em cima. É pra você, vai conseguir. Peraí, Dani, peraí. Vamos fazer. De novo. Deixa eu mudar o volume pra ela. Isso, peraí. Não vai. Não vai. Não vai. Por isso que o Diego deu um exemplo claro aqui, querido. Isso que ela canta bem, isso que ela é negra, né? Negra não tem classificação vocal. A gente está dando um exemplo claro de que se você não tem a tessitura correta para o seu grupo, não tem a extensão correta, fica essa ameação de gato e não vai. A tendência é desafinar, é prejudicar até as cordas vocais de quem está cantando. Certo? Vamos fazer outro exemplo? Agora fazer o bom? Fazer o bom. ô, Dani. De Fá. Deixa eu mudar pra Deus. Nós cantamos. Lá, sol, fá, fá, ré, ré, do, fá, lá, sol, lá, sol, fá, fá, ré, ré, do, fá, mi, sol, fá. Gente, eu preciso deixar claro, vocês não só ouvem minha voz, mas estão expondo aqui a minha voz e tá muito feia. Eu não sou soprano, tá? Me perdoem as sopranos que eu vi. Exatamente, é para nós exemplificarmos a vocês que dentro da tessitura vocal, se você que é líder, você que é regente, você que trabalha com música na sua igreja, não souber classificar a tonalidade para que fique confortável ao seu grupo e até mesmo para a igreja, terão esses prejuízos. E, consequentemente, entra lá naquela coisa, nossa, como esse louvor ficou ruim, como esse louvor ficou feio. Ou seja, ao invés de edificar, a pessoa fica murmurando, questionando. Quer fazer uma... Vamos criar as vozes, Dani? Vamos. Ô, Dani, Pois não, aqui, ó. só uma observação desse primeiro exemplo aí que você deu.
né? Aí vai ter gente que vai pensar, nossa, mas ela alcançou cantar, né? Nossa, dá certo sim, eu posso colocar. Beleza, né? Agora imagina 5 estrofes disso para o coro cantar. Não vai conseguir, não vai conseguir nem falar. Exatamente, não vai conseguir nem falar no final do culto. Então tem que ter o bom senso, né? A beleza não significa que você precisa estar nos extremos, né? Não é nos superagudos, não é nos super graves. A beleza é no conjunto homogêneo, né? É no que você vai fazer no resultado no todo, né? Sempre que você. Então, outra coisa, a gente não fala mal, não estou julgando aí, hein, galera? Não estou julgando alguns artistas nossos que a gente tem aqui no Brasil. Mas a gente vê que a vida desses artistas, em questão de voz, é curta. O cara se perde, porque ele não tem essa preocupação de se preparar, de se aperfeiçoar naquilo que ele está fazendo, né? Muitos nem sabem qual é a classificação vocal dele. Exatamente, Diego. Muitos nem sabem qual é a classificação, né? Por exemplo, desculpa aqui. É o amor! Aí você vê a goela do cara estourando aqui. Por quê? Porque ele não tem essa preparação, mano. Infelizmente. Que mexe com a minha cabeça! Entra aí, Elton. O Elton tá aí. Entra. Chegou mais um atribulado aqui. Agora vai fazer o quinteto com o Kiel lá. Pois é. O Gabi tá aí também? Cadê o Gabi? Olha, chama o Gabi também, que ele faz o quarteto. Dani, vamos fazer as vozes? Ô, Kiel, quer falar aí? Tem Kiel, rapidinho. Só lembrando que acabando essa live aqui, tem a live com o pastor Tavares lá no canal Adnipo no Insta e pelo YouTube. Então já dá para fazer essa maratona nipoense aí. A irmã Cláudia Salles, ela lembrou uma coisa interessante aqui, falou que a maioria dessa turma antiga aí tá sem voz, né? E a gente sabe bem disso, né? O pessoal não tratou, não soube como educar, como usar um instrumento, né? Da voz e acabou meio que detonando aí. Um exemplo clássico é esse aí que você acabou de falar, né? E a gente tem também outros exemplos de caras que, por tratarem bem, saberem como usar instrumento vocal, estão aí até hoje, né? A gente pode dizer, por exemplo, até o Chitão e Chororó, aí os caras ainda cantam e cantam bem, cantam alto aí tranquilamente, né? É isso aí, Esquiel. Tem mais perguntas, não? Começou as perguntas, vamos começar? Começou? Não, o Diego ia mostrar só o quartetinho, né? Não vai dar tempo? Vai dar tempo. Depois a gente mostra. Vamos ficar devendo para a próxima live. O próximo encontro nosso. Não, o legal é a gente fazer a pergunta, né? Então, mas... Não, vamos lá. Qual a pergunta? Vamos à primeira pergunta, Kiel. Depois a gente vai cantar, aproveitando que o Gabriel está aqui. E o maestro negro sem vergonha chamado Elton. Elton, dá uma risada aí de boas-vindas. Ademir Pudom Aquino está aí assistindo a gente. Que bênção. Deus abençoe os nossos irmãos aí. Vamos à pergunta. Pergunta número 1. Como trabalhar pessoas semitonadas? Meu Senhor. Batendo. Olha que pergunta chata. Como trabalhar pessoas semitonadas? Eu deixo para você responder, meu irmão. Vamos lá. Olha, uma resposta rápida que eu teria com relação a isso é, inclusive, o princípio hoje do nosso trabalho, dessa nova mentalidade da escola de música no todo, que é o quê? É primeiro aprender a ouvir, né? Uma vez que você aprende a ouvir, né, você está registrando aí no seu cérebro uma referência, certo? Isso vai te ajudar na hora de executar, cantando, né? O seu cérebro não, uma vez que você tem boas referências guardadas, seu cérebro não vai aceitar que sua voz faça a coisa de fora de um determinado padrão, que seria o padrão de afinação, que a gente pode dizer. Então, aí, eu acho que um remédio rápido aí, uma aspirina aí, seria você ouvir bastante, né? Ouvir é o fundamental
é o princípio do estudo de música, é ouvir. E essa tem sido nossa temática constante aí, né? Então, e orar, sempre pedindo a Deus que abra o entendimento, que abra o coração, né, para que você entenda, para que Ele te dê o dom aí, se esse é seu desejo, certo? E a sua parte é você falou outro ponto legal, orar. Nós temos 2 exemplos. Um é a Karina Silva, que está em Portugal. Um dia ela orou para que Deus desse uma voz perfeita para ela, e Deus deu, porque ela tinha uma voz muito ruim de se ouvir. Ela mesma reconhecia que a voz dela era ruim. E ela orou ao Senhor e Deus deu uma voz para ela. E com o passar dos anos, foi se dedicando, aprendendo, e hoje ela é uma cantora profissional, exerce profissão cantando. Outro exemplo é a nossa irmã, eu tenho a liberdade de citar aqui, eu quero ter essa liberdade, até mesmo que ela não saiba, mas eu quero ter essa liberdade. É a Roseli, do nosso coro. Ela ainda não chegou, talvez, na perfeição assim de cantar sozinha, efetivamente. Mas, pelo tempo que a gente conhece ela, pelo tempo que estamos com ela, houve uma evolução tremenda. Sim. Muito grande da parte de Deus na vida dela. Porque quando ela cantava e abria a boca, era ruim de ouvir. Mas é verdade. Hoje não. Hoje em dia, a gente tem essa alegria de saber que ela está entendendo o que é ouvir. O que ela falou num ponto certo. Ouvir. Simplesmente de tanto ouvir, ela aprendeu a cantar. Vamos lá, tem mais uma? A outra coisa é, sigam a página, porque tem dicas vocais todas as quinta-feiras. Então é bom aí para quem é semitonado. Ótimo. @Adenipo Escola de Música, tudo junto, tá no Instagram, e você encontra lá Adenipo Escola de Música também no Facebook. Vou fazer até das palavras, usar as palavras do Diego. De repente, procurar fazer de fato uma classificação vocal. Às vezes, o que acontece no lance da transformação que a voz recebe, de repente existe uma pessoa que vai ter uma tendência que de repente até tá meio travado ali, mas você consegue puxar um pouco para cima, né? Eu digo com relação à textura, e alguém que você consegue trabalhar mais embaixo, você divide isso. A gente tem que pensar também na classificação vocal não como uma coisa psicológica. Eu sou soprano, eu sou baixo, eu sou tenor. Não, não é psicológico isso. Isso é uma coisa fisiológica. É da pessoa, e existe aí o jeito de você trabalhar mais a extensão para cima ou trabalhar também a extensão para baixo, né? Então é uma coisa de se repensar também, né? Porque existe muito a classificação vocal psicológica. Eu sou soprano, não, porque eu nasci soprano, minha mãe me ungiu soprano, né? Então é bom fazer a classificação vocal e ver o que se pode explorar. Exatamente, Não. Olha, um exemplo disso aí, com relação a poder explorar a extensão das pessoas e evoluir com relação a isso, eu digo, como uma questão elementar, né, complementar, a gente tinha, por exemplo, alguns músicos, né, que não tinham esse orgulho, né? Eu tenho que tocar isso, tenho que tocar aquilo. Ele tocava o que faltava, o que precisava, né? Por exemplo, Mozart, que tocou viola, por exemplo, né? Se eu não me engano, foi Mozart, Beethoven, tocava viola porque faltava na orquestra, vamos tocar. Tipo, então é isso aí. Então, tirar essa coisa de, eu sou soprano e tirar esse aspecto psicológico, trabalhar de fato o fisiológico, né? O que eu posso fazer, né? Para explorar melhor uma soprano, um contralto e por aí vai. Vou mandar um abraço aqui pro Lau Gomes, meu amigão baixista, e um abraço pro meu amigão percussionista também que estão assistindo a gente aí. Outra pergunta? Deixa eu deixar uma pergunta aqui. Qual a classificação vocal do Pavarotti? O primeiro que responder ganha esse CD da Nelson Aires Big Band. Como trabalhar partituras vocais em coros infantis e juvenis? Quais cuidados é melhor forma e momento para introduzir divisão de vozes?
De forma geral, as vozes infantos e juvenis, para homens, elas são baritonadas. Só que é um barítono oitava acima, e é mais ou menos a região que tem dentro do pentagrama. E as mulheres seriam uma espécie de mezzo-soprano, muito parecido a homens e mulheres. Isso muda, que é o tal da muda vocal, vai mudar com os 12 anos para os homens e 13, 14 anos com as mulheres. Aí eles começam a criar uma outra classificação vocal. Então, antes já, você tem que trabalhar com muita parcimônia, porque senão você pode já, desde pequeno, ferir as pregas vocais das crianças. Tem livros específicos para isso, tem que tomar muito cuidado, porque senão dá o efeito JA, não canta mais nada. Acabou com a voz do menino porque ele não respeitava a própria voz. Tem que tomar cuidado com a voz da criança. Existe classificação vocal para as crianças, existe classificação vocal para adolescente e existe classificação vocal adulta que muda na velhice. Cuidado com vibrato. Se você vibra muito agora, a tendência de quando você ficar mais velho, o seu vibrato fique mais amplo e mais lento. Vibra rápido. Não deixa ficar assim não, porque senão vai ficar parecendo um cabritão. Quando ficar velho, vira um vibrato de 2 oitavas. A galera da igreja aí conhece o exemplo, não vou citar. Nem adianta me perguntar o nome da pessoa, mas vocês sabem que tinha na nossa igreja alguém que cantava exatamente dessa forma. Com a voz... Só completando aí, acho que foi perguntado também se é possível trabalhar, né, com divisão de voz, né, mesmo as crianças, né? Sim. Olha, eu acho que com relação a isso, tudo depende da profundidade do trabalho que se está fazendo. Se de repente as crianças habilitadas aí a não ter essa confusão, né, entre as vozes, eu acho que é legal desde já, né? Primeiro uma voz, 2 vozes. Uma coisa que é bastante trabalhada, que eu percebo em coros infantis, né, em grupos infantis, é muito a questão dos cânones, né, que você trabalha a mesma voz, a criança, um grupo faz num tempo, outro grupo faz em outro tempo. Isso já é uma divisão de vozes, né? E depois uma segunda voz, né? Um contracanto, essas coisas assim. Acho que pode gradativamente trabalhando, até porque as crianças têm muita facilidade de aprender, né? Eu acho que desde que elas sejam ensinadas a ouvir também, bastante, né? Vai ser fácil reproduzir. Beleza. Valeu, Kiel. Boa. Mais uma pergunta. Em um grupo de vozes com 3 pessoas, como harmonizar melhor? Voz principal, terças e quintas. Quer responder, Kiel? Olha, é uma coisa muito, muito relativa o lance da terça e da quinta, né? A gente falou, inclusive na live anterior, que tudo isso vai depender de uma estrutura harmônica já pré-estabelecida e de que resultado você quer chegar, né? Claro que vamos trabalhar no comum, né? Vamos trabalhar no senso comum. Você usaria sim a voz principal, né? E ali como protagonista mesmo, e trabalhar as demais abaixo disso, né? De repente, às vezes vai ser uma terça, às vezes não vai ser exatamente a terça, às vezes ela vai ser a quarta, né? Isso depende do resultado vocal que você quer. É só uma dica, é o quê? Se você trabalhar as vozes numa abertura muito próxima uma da outra, você vai ter um menos brilho da voz principal, certo? A não ser que você tenha uma quantidade grande de gente cantando a voz principal. Agora, você pode fazer o distanciamento, um pouco do distanciamento, você trabalhar numa distância maior da voz principal para as outras, certo? Enquanto isso, que o Elton vai cantar. Não. Espero que não. Quem tá falando da risada do Elton? O Elton tá aqui. Dá a risada aí, Elton. O Elton tá aqui. Não foi? Não. Sério? Que dó. Guardando o vídeo. Peraí. Ah, tá.
Cantemos. Senhor, tu tens sido para mim mais do que precioso, és o meu eterno Deus. Em ti encontro compaixão. Voltou. Seria de mim se não fosse tuas mãos. Vamos à pergunta. Você gosta de harmonizar com sexta e nona? O último acorde do 33 é com sexta e nona. Eu sou fã dos acordes que a gente pode chamar de acordes dissonantes. Eu gosto muito. Até os mais invertidos ainda, o de segunda, por exemplo. Eu uso nas minhas músicas muito acordes de segunda, de quarta, sexta, as nonas. Só que a gente tem que entender onde empregar esses acordes. Não é todas as músicas que são boas para isso. A gente tem que entender. Quando o acorde ele fecha com, sei lá, de repente com uma coisa fundamental que está vindo da melodia, não dá para você fazer, não é que não dá. Em vias de regra, não faça, porque você pode estragar toda uma música. Mas sabendo empregar os acordes de segunda, como esse, ou esse, eu acho que é muito interessante e enriquece a música. Por exemplo, quero aproveitar meu amigo Gabi aqui. A gente tem uma música do Julão. O que Julão? Eu estou usando aqui os acordes com a segunda, que seria a nona, só que invertido, tá? Ao que chorou a noite inteira, ao que sofreu de muitas aflições, presa boa nova, o teu cativeiro chegou ao fim. Esse aqui, ó, segunda, e esse aqui, sétima. E a nona tá aqui. Eu uso muito isso, porque enriquece a música mesmo, a própria melodia e o acorde em si. Outra pergunta? Acabou? Como ter uma extensão maior com exercícios? Fala, Diego. Gradativamente, fazendo vocalizes, procurar sempre manter a voz aquecida e o notinha por notinha, dia a dia. Trabalho de formiguinha mesmo. Última pergunta. E os sorteios? Como é que a gente vai Então, a sortear? gente vai fazer depois, mas é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem essa dúvida, mas enfim. Maçã limpa as cordas vocais, professor Diego? Olha, alguém pode, talvez a Patrícia Nelly, o Hélito, o próprio Gui possa responder melhor, mas eu acredito que não. É água, gente. Bebe água. Beba muita água. Maçã faz bem pra vida, né? Come maçã, mas não com o intuito de limpar a garganta. E é barato também. Na verdade, tem mais uma última pergunta aqui do Marquinhos. Como fazer as mudanças de acordes e com passagens dos acordes com passagens no baixo? Ele está falando de acordes invertidos. É isso que eu estou entendendo, Marcos? Ou ele está falando do baixo, o baixo do coral, e aí ele não estaria fazendo a função baixo, né? Estaria fazendo alguma função melódica. É isso? Qual das duas opções? Porque tem várias maneiras de você... Quer responder aqui alguma coisa? Porque eu entendo que existem várias maneiras de você fazer essas passagens ou harmonizar. Depende da harmonia que você está vindo, que você está seguindo. Então,
voltando à pergunta anterior com relação à manhã, o maestro Wellington uma vez falou para mim que a maçã ajuda na limpeza, ele até classificou como uma fruta adstringente, que ela ajuda a remover um pouco do muco, né, que fica da sujeira. Acabando a nossa live, hein? Wellington Santos do nosso coro, né? Eu gosto pra caramba de maçã, então limpando ou não, eu gosto muito, né? E eu acho que dá uma limpada, assim, sei lá. Como fazer as mudanças de acordes com passagens no baixo? Olha, tudo isso aí depende, assim, minha resposta é sempre, depende do resultado que você quer, né? E se é conveniente fazer a passagem ali, digamos que você está criando um arranjo a partir de uma melodia, né? Isso vai trazer alguma diferença sonora, alguma coisa especial que você está esperando, né? Então, e aí você vai fazer, igual o Diego falou, né, também, isso aí de repente, dependendo da mudança que você faz no baixo, se for vocal inclusive, né, ele vai ter vai sair do aspecto de baixo ali, né, de fundamental para melodia, né, também vai passar a assumir uma função melódica, né. Então, tudo depende do que você quer ouvir, né? E uma coisa que eu recomendo, porque me recomendaram também, é sempre você fazer os testes, faz o laboratório sempre. Não deu certo, apaga e escreve de outro jeito, né? Essa é uma escola bacana, né? Pega pega a Lilian para cantar, a Larinha, né? Canta isso aqui, vamos ver se dá certo. Não deu certo, apaga e faz de novo, entendeu? Isso aí. Legal. Eu vi uma pergunta aqui do pessoal no Instagram, perguntando, o Severo, é Severo, né? O Silas Severo, que é aluno de batera da nossa escola de música. Ele tá perguntando aqui se a gente pode dar algumas dicas para iniciante. Mas essa dica que você quer é referente à aula de bateria ou aula de quê, meu irmão? Nós não entendemos muito o que você quis perguntar, né? Nós estamos falando de música dentro do tema tessitura vocal e até extensão. Eu não sei se existe tessitura bateral. Deve ter timbre. Desculpa a brincadeira aí, mas deve ter timbre. Com certeza tem timbre agudo, timbre grave de caixa, de bumbo, sei lá. Silas, eu não entendi sua pergunta, tá? Mas, e outra, galera, estamos acabando aí com a nossa live, hein? Estamos chegando ao fim. Nós temos ainda 3 CDs para... Você nem falou quem é, gente. Você que tem que falar. É a Renata? A Renata é a primeira. A Aline está falando aqui que a primeira ganhadora... Renata Granado. A primeira que ganhou foi a Renata... Granado. Ela respondeu no Instagram. Respondeu no Instagram. Quem foi... Tenor. Quem foi... Aliás, qual a extensão do tenor, né? Do Pavarotti. Ele fazia parte dos 3 barítonos. Isso. Vamos lá. Então, aqui tem a pessoa que respondeu em segundo, terceiro e quarto. Mas aí a gente dá os 4 ou a gente deixa para semana que vem? A gente sorteia outro? Vamos ser justos, né? Sorteia outro. Sorteia da semana que vem? Na semana que vem a gente faz mais... Então, Eni, você que ficou em segundo, responde rápido na semana que vem, o Júlio, a Lídia. O Face caiu mesmo, né? Não quer voltar de jeito nenhum. Quer harmonizar aquele esquema que você fez? Tá, eu escrevi aqui rapidinho. Nós estamos dentro da tessitura. Eu vou colocar aí na tela. Você consegue colocar o seu celular na tela aqui para a galera ver? Consigo? Vamos lá. O ruim é que provavelmente eles não vão ouvir. O que eu canto? Tenor? Pode ser tenor.
Amor, você faz contralto? Deixa eu fazer um baixo aqui rapidão, sei lá. Quem vai cantar baixo? Então, não tem. Vamos cantar além das notas. É muito grave esse baixo, que eu não consegui, não. Vamos cantar além das notas. O baixo caiu. Tchau, baixo. Ah, e vocês fazem a melodia, ou faz só 2, 3? Faz a melodia, faz a melodia. Eu faço... Faz soprano, amor? Não precisa falar não. Vai lá brilhar. Eu faço o contralto. Lendo as notas. 3 e... É simples, é arranjo nissim miojo. Isso. É coisa que se harmoniza rapidamente. Tipo, como se falava a gíria antiga, é aquele pastelzinho. Ô, sai um pastel de carne e queijo, é mais ou menos isso. Ouviu aí, Kel? Bom. Gente, essa é a maneira de nós entendermos no projeto de tessitura, de extensão vocal, o que a gente pode fazer e o que a gente pode explorar dos nossos grupos. Né? Você que está na sua igreja, eu volto a repetir. Se você trabalha com um determinado grupo, entenda o seu grupo e faça o melhor para que o trabalho ganhe vida com isso. E quando se fala, voltando um pouco no início, quando se fala em louvor congregacional, pense em todas as possibilidades, tanto o homem quanto a mulher estar cantando a mesma música. Então, o que é isso? É pensar na tonalidade de música. Uma das coisas que eu sempre bato lá nos grupos de louvor, na nossa igreja, é isso, é pensar num tom que fique agradável a todos, tanto homem quanto mulher, está cantando, beleza? Nós temos mais tempo? Tem mais pergunta, não? Está acabando a nossa live, vai entrar aí a live do nosso pastor Tavares. Vamos lá, Diego, vamos lá. Tem mais alguma coisa? Tem tempo aí no Insta ainda? Tem 2 minutinhos, vamos lá. Tem mais coisa? Eu ia dar uma tunada aqui, mas... Outra coisa, deixa eu perguntar para vocês respondem aí digitando. Vocês estão gostando da nossa escola de música, dessa nova proposta que a gente está tendo aí? Vocês estão gostando? Manda aí um likezinho para nós aí. Tá bom, gente? Tem mais aí, Diego? Vamos dar uma tunadinha aqui no arranjo. Ixi, pronto. Diego mexeu no arranjo. Lascou a nossa vida. Vai, hein? Agora vai. Agora, só o sangue de Jesus. Oi, Natan. Sexta-feira tem já tem tema que a gente pode puxar, Diego, para outra sexta-feira? Já fala pro pessoal mandar aí. Queridos, mandem aí. Se vocês tiverem algum tema que a gente possa levantar dentro disso que a gente está falando, ou outra coisa, né? Por favor, passe para a gente. Isso aqui é mais um bate-papo do que uma aula propriamente dita, né?
Com isso eu cresço, você cresce, nós crescemos e vós crescereis. Vamos lá, hein? Vamos, ó, de prima, hein? Fiel, coloca aí pra nós ler. Vamos ver se nós vai conseguir. De prima. Coloca na tela, ó. Cadê, criança? Aqui, ó. Põe aí. Na tela! Vai lá. Vai. 3 e... Fa,